Isso aí. Então vai ser um bate-papo aqui que a gente organizou até de última hora. Eu, Michel, coordenador de vendas. Rafael, nosso diretor comercial, sócio cofundador, acho que a maioria das pessoas aí já conhece. A gente recebeu algumas perguntas, né, através das nossas redes sociais, de vários locadores, de locadores que já são clientes, de locadores que ainda não são clientes. E a gente resolveu gravar, fazer esse bate-papo para a gente esclarecer aqui algumas dúvidas, né? Sobre regra de negócio, sobre manutenção, sobre equipamentos. Bora? Bora iniciar aí? Vou dar o meu melhor, né? Não sei se eu vou saber responder tudo, mas... Vamos lá. Então, bom, primeira pergunta. Qual o custo-benefício de vender um equipamento usado? Bom, a gente tem segmentos diferentes, né? Nós temos clientes da construção civil, que não é uma prática muito comum de vender equipamento seminovo. Nós temos locadores de automóveis, que é uma prática super comum, né? A rentabilidade desses caras está muito atrelada à venda do seminovo. Tecnologia, meio a meio, né? Muitas locadoras de tecnologia, notebook, celular, né? Televisão, impressoras, acaba vendendo seminovo, mas é meio a meio, não é uma prática 100% de todos. Médicos hospitalares também não é uma prática muito comum de vender seminovo, mas existe um benefício muito grande, inclusive fiscal, né? Existe uma abertura, uma brecha na lei que diz que vocês conseguiriam vender o equipamento seminovo sem impostos. Então você tem um período de depreciação, onde você entende que esse equipamento já deu o que tinha que dar, e aí para cada equipamento você tem um tempo de vida útil, e de acordo com a taxa de ocupação também, você calculando esse período, e aí sim um sistema é super importante que te avise quando esse equipamento já estressou o tempo de vida útil, e quando você tem esse equipamento depreciado, você consegue vender ele sem impostos. Então uma nota simplesmente para tirar do seu estoque, né? Tem muitas locadoras de automóveis, por exemplo, que são isentos até de emissão da DANF. Você simplesmente passa esse equipamento, né, o carro, no caso, para o consumidor final, sem impostos. Então, imagina, você conseguiu durante 24 meses, por exemplo, rentabilizar essa locação, depreciou o equipamento e você passa esse bem seminovo sem os impostos, né? Então, pode fazer parte, inclusive, da estratégia da sua locadora para compor a sua margem de lucro num período de 24 ou 36 meses. Acho que eu consegui responder, né? Sim. Eu acho que até aprofundando, aproveitando essa pergunta, essa estratégia de vender um equipamento seminovo, ela pode estar atrelado também a um ROI, um retorno sobre o investimento. Então, imagina assim, o locador teve um equipamento que gerou um retorno sobre esse investimento e num determinada taxa de corte ali, numa faixa de corte, ele entende que aquele equipamento ele já deve ser vendido para não gerar manutenções, não gerar outro, sei lá, talvez até um mau atendimento, um mau funcionamento daquele equipamento. Você acha que isso ajuda o locador a definir quando deve ser vendido ou não esse equipamento? Não só ajuda, como é uma estratégia, por exemplo, americana. E aí a gente pode entrar em vários temas, né, para discutir esse assunto, mas o americano, os Estados Unidos, ele vende para o México os equipamentos seminovos. Então é um mercado que existe, é rentável, é lucrativo, já se calcula então que o equipamento não precisa começar a dar problema para você fazer a venda dele como seminovo, e é uma estratégia adotada no primeiro mundo, né? Então você tem equipamentos lá novos sendo utilizados, e esse equipamento passou um período, né, do retorno sobre o investimento, ele se pagou, deu uma margem de 30%, 40%, depende do tipo de equipamento, você vende ele novo ainda praticamente. Então, que o México praticamente trabalha com esses equipamentos que vêm dos Estados Unidos. Legal. Acho que até entrando, me aprofundando ainda mais nessa pergunta, né, vai surgindo aqui ideias. Você acredita também que o posicionamento da empresa, da locadora, está de acordo com o nível de equipamento que ela faz a locação? Por exemplo, locadoras que só trabalham com equipamentos de 1 ano de uso. Com certeza. Ou locadoras que trabalham só com equipamentos mais usados. Como que fica a satisfação do cliente em relação a essa locação, ao funcionamento do equipamento? Você acha que isso ajuda também no posicionamento da locadora? Sim. A gente fala muito de diferenciação pelo preço, né?
né? O cara vai baixando o preço dele, isso é muito comentado nos grupos que eu participo, quase uma guerra de preço, e uns querem baixar cada vez mais para conseguir arrancar o cliente do outro, e você percebe locadoras que só crescem se posicionando como equipamentos bem conservados, de boa qualidade, equipamentos mais novos e não competindo por preço. Então é uma forma de se posicionar realmente, né? E você estar sempre com equipamentos novos e você, ao invés de usar o equipamento até ir para uma sucata, né? Sucatear esse equipamento, você vende, faz o giro e está sempre com equipamentos mais novos e você se diferencia não pelo preço, e sim pela qualidade do equipamento que você está alugando. Perfeito. Respondi, é isso? Legal, bacana. Vamos procurar para a próxima pergunta aqui. O locador consegue obter lucro em cima de um produto que não é mais utilizado pela empresa? A resposta dessa pergunta está na resposta da primeira pergunta, né? Porque se um equipamento que você alugou diversas vezes, durante um certo período, teve uma taxa de ocupação ok para você, é óbvio que ele vai te dar lucro se você vender ele seminovo e sem impostos, né? Existe esse mercado. O Brasil é pouco explorado, mas é um mercado top. Eu acho que os próximos anos vai ser um trabalho incrível aqui para nós, que temos muitos clientes, né, que são locadores, que precisam desse apoio para entender esse giro do seminovo, né? É um mercado importantíssimo, uma linha de receita muito lucrativa, né, e que é pouco explorada pelas locadoras. Perfeito. E essa linha de receita, acredito que ela inclusive ajuda a você adquirir novos equipamentos e ajuda na construção do atendimento, da marca, do posicionamento, do que a gente acabou de falar aqui, né? Como a gente sabe que o locador ele tem um capital intensivo, né, o investimento é intensivo em aquisição de equipamentos, de patrimônios, enfim, quando você consegue fazer um giro de receita vindo desses equipamentos seminovos, você compõe esse investimento, conseguindo deixar um pouco mais de margem de lucro, porque você passa a usar menos dinheiro do banco, né? Uma outra pergunta, acho que cabe aqui nessa conversa. Qual a importância da manutenção preventiva e manter ela sempre em dia nos equipamentos? Boa pergunta. Quando a gente fala de uma locadora que tem lá 100, 200 equipamentos, né, só de bater o olho você já vê que precisa passar uma graxa, né? Precisa fazer uma manutenção, de repente, visualmente, ou trocar uma peça porque já está fazendo um barulho esquisito, né? Depende muito do tipo de equipamento que a gente está falando. Existem equipamentos que não dá para ser visível, né? Você precisa parar esse equipamento, levar para um laboratório, né, e fazer a revisão. Uma impressora é esse tipo de problema que acontece. Vai quebrando uma engrenagem, um fusor, você não faz a manutenção preventiva e começa a dar problema em outras peças, né? Normalmente as peças, né, os módulos dentro desse nicho de mercado, né, que já tive a experiência, então tem vida útil e você consegue medir essa vida útil, como em automóveis também, né? Então, falando por experiência própria, manter a manutenção em dia ajuda a preservar o funcionamento desse equipamento, inclusive a economizar em outras manutenções que são corretivas, né, e não preventivas. E eu acho que dentro desse assunto de manutenções também, uma manutenção preventiva ela é muito mais barata do que uma manutenção corretiva, né, porque aí acaba envolvendo também o desgaste com o cliente, né, apagar incêndio, urgências que acaba deslocamento tendo ali, né? de técnico, né, que é uma coisa que ninguém calcula no custo da manutenção, muitas vezes, é um custo altíssimo, né? É você deslocar um técnico na hora da urgência, né? Aquilo que não é importante para você sempre vai se tornar urgente. Então, se você der importância devida para a manutenção preventiva, as suas OS, né, a ordem de serviço que você vai colocar o técnico para fazer, como ela não é planejada, ela sempre vai ficar mais cara. Então você não tem uma rota para o técnico, aí ele começa a andar mais, gastar mais combustível, desgaste com o próprio transporte, né? E vai acarretando uma ineficiência no seu pós-venda. O seu cliente vai ter insatisfação. Qual é o preço disso, né? De um contrato, às vezes, que é rescindido, muitas vezes por conta de um mau atendimento. Então, cara, aumenta significativamente a rentabilidade de uma empresa que dá atenção na manutenção preventiva. É engraçado a gente falar isso porque a gente está falando de coisas muito tangíveis, né? Mas isso envolve até algumas coisas que são intangíveis. Por exemplo, custos o nível indiretos, né, de estresse do colaborador de ficar apagando incêndios,
de ficar lidando com estresse ou insatisfação dos clientes. Quem que gosta de ser, né? de tomar porrada? Ninguém, né? Ninguém A gente gosta, começa né? a reclamar. Enfim. Bom, vamos para a próxima aqui. Outra dúvida foi, como deixar esses equipamentos parados, né, parados que precisam de manutenção, pode acarretar em perda de lucro? Então eu tô com o meu estoque lá abarrotado de equipamentos sem manutenção, ou quebrado, ou por algum motivo não consegui, e ele tá parado, né? É isso que é a pergunta. Exatamente. Né? Cara, eu acho que ninguém tem mais hoje condições de ter esse benefício, né? De falar, tá tranquilo, minha locadora não tem essa preocupação. Eu acho que toda locadora que tem mais de 3, 5 anos de funcionamento, ela vai ter problema com equipamento de manutenção, né? E aí a gente volta na pergunta sobre a preventiva, né? Se você faz uma manutenção preventiva no seu parque de patrimônio, se você tem essa disciplina de agendar as visitas, de agendar as preventivas dentro de um cronograma, dificilmente você vai ter equipamento parado sem dar rentabilidade, sem dar lucro, sem te trazer receita. Então, eu acho que a melhor forma, nesse caso, de prevenir a falta de uso de um equipamento, né, de deixar ele parado no estoque, é você prevenir isso com a manutenção preventiva, né? Porque uma vez você fazendo tudo isso periodicamente e se planejando para cuidar do seu patrimônio, dificilmente você, né, vai ter que ter mais equipamentos que o necessário de acordo com a demanda que você tem no seu mercado. Eu percebo muitas locadoras, locador reclamando assim, pô, mas o equipamento está cada vez mais caro, né, mais inacessível, é difícil acesso para o crédito para comprar equipamento. E aí, às vezes, você entra no estoque do cara, você tem um monte de equipamento parado, precisando de manutenção, e por um desleixo realmente de não cuidar dessa preventiva, né? Equipamentos hoje não são baratos, esses patrimônios não têm um acesso tão rápido ao crédito, as taxas de juros não estão tão atrativas, né? Então, quanto mais você cuidar da prevenção, menos você vai se preocupar com a correção depois, né? Perfeito. Eu encontrei também, conversando com, né, alguns empresários aí, algumas locadoras, visitando algumas locadoras, às vezes o equipamento dá um problema em uma peça específica, ele coloca esse equipamento lá no estoque, deixa lá, esse equipamento vai ficando. Além de ocupar um espaço físico que é importante, que tem um custo ali, esse equipamento, muitas vezes, eles até imaginam, em algum momento eu vou utilizar alguma peça desse equipamento para fazer manutenção em outro equipamento. E isso vai se perdendo, né? Isso vai virando ali uma bola de neve. Em muitas locadoras você entra e tem ali um local no estoque ou na área técnica que tem lá um monte de equipamento sucata. E aí eu acho que até falta algumas diretrizes e algumas regras no sentido de até quanto que eu espero de rentabilidade desse equipamento. Depois que ele atingiu essa rentabilidade, eu vendo esse equipamento, então, usado, ou eu consigo já extrair algumas principais peças dele, catalogar no meu estoque para fazer uma possível manutenção futura em outro equipamento. Quer desmontar e você e dar entrada num estoque de reposição, né? Exato. Também existe essa prática, muito bom. Então, eu acredito que são alternativas, né, que os empresários podem estudar junto com os times aí para tomar e não deixar esses equipamentos parados lá no estoque, sucata e ocupando espaço, né? Sim, ele parece que tem uma falsa impressão de que aquele lixo parado ali, ele vale dinheiro, mas também não faz nada com aquilo, né? Não faz nada, e então, vai desvalorizando, né? É uma ideia do Michel, o nosso sistema até tem esse controle também, então você desmonta esse equipamento e dá entrada nessas peças de reposição, né? O que pode ser muito valioso para, inclusive, uma preventiva, porque pode ter peças muito boas ainda para você manter o equipamento em bom funcionamento. Bom, vamos para a última dúvida. Qual dica você daria para aquele locador que não faz manutenção preventiva e deixa os equipamentos antigos sem uso no estoque? É um pouquinho do que a gente falou aqui, né? A dica é, faz nada não, besta. Deixa o equipamento aí quebrar, continua do jeito que você tá, que seu concorrente vai adorar, né? Acho que a dica é essa, seu concorrente tá adorando que você tá fazendo isso. Exato. Então, a gente brinca assim, mas a gente percebe realmente que
As locadoras que estão realmente na pegada de crescer, de franquear, de ter mais lojas, estão criando documentações, estão se profissionalizando. Parece jargão, né? Mas quem não se organizar, quem não tiver nessa pegada vai morrer, né? E a gente percebe muitas locadoras no mercado quebrando literalmente, deixando de existir. Surfaram a crista de uma onda muito boa agora nos últimos anos, mas o mercado está se profissionalizando, né? Quem não tiver tecnologia, não tiver gestão, não tiver boas pessoas trabalhando, né, nesse processo de manutenção, profissionalizar realmente a área de serviço da sua locadora, você está fadado ao seu concorrente de engolir, né? É uma visão bem pragmática que nós temos. Temos aí total interesse em ajudar também essas locadoras, né? E qual a melhor forma que a gente pode ajudar esses locadores aí para fechar esse bate-papo, né? Qual a melhor forma que a gente pode ajudar esses locadores nesse sentido de manutenções preventivas, rentabilidade dos equipamentos, né? E tudo que envolve aí essas operações? Cara, a gente tem muita experiência em múltiplos segmentos. Então, isso ajuda muito a trazer regras de negócio que podem ajudar o cliente locador a melhores práticas, né? Não só do nicho que ele atua, mas de outros nichos, né? A gente tem esse conhecimento, essa sabedoria de trazer isso na prática para o cliente. E o nosso negócio é tecnologia, né? Então, as tecnologias converterem para que ele consiga realmente ter indicadores, né? Então, visualizar a rentabilidade do contrato, a rentabilidade do equipamento, peças que já foram estressadas, né? Tipo, você abre o histórico de OS de um equipamento. Quantas vezes aquele mesmo problema aconteceu naquele equipamento? Muitas vezes no Excel, na planilhinha ou num sistema que não tem esse foco, você não vai enxergar. Então, você vai esperar acontecer para ver o que vai fazer. Então, acho que a dica do que a gente pode ajudar é o tempo de experiência em múltiplos nichos que a gente atua, cruzando isso com a tecnologia que a gente emprega nas nossas ferramentas aí. Legal. Bom, é isso. Obrigado, Fechou? Rafa. Obrigado pelo esse bate-papo. Bastante aprendizado. Pessoal que está assistindo, nos procurem nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Nos sigam para mais dicas aí de boas práticas na locação. Valeu!